Bom, pessoal, iniciando a gravação aqui sobre a aula sobre o botulismo, né? Então a gente vai ter aí as 5 doenças principais do sistema nervoso e animais de produção que a gente estudou até o momento, sendo a quinta agora o botulismo, né? O botulismo ele vai ser causado pela ingestão da toxina produzida por essa bactéria aí, o Clostridium botulinum. Pode observar um formato de bacilo, né? Tendo essa dilatação, né, ovalada, chamada endosporo. O endosporo ele vai estar aí protegendo o material genético da bactéria, fazendo que seja uma bactéria extremamente resistente ao tempo, podendo durar até séculos aí no ambiente. Bom, essa bactéria ela é um Clostridium não invasivo, ou seja, ela não tem uma capacidade de produzir a doença, de causar diretamente uma doença, ela não tem a capacidade de invadir um tecido, um organismo. Então ela usa como estratégia produzir uma toxina e quando o animal ingerir essa toxina, ele vai desenvolver a doença, né? Então, para quem teve contato aí, viu nos jornais o caso de 2017, né, no confinamento de bovino, de mais de 1.000 cabeças morreram porque consumiram essa toxina aí produzida pela bactéria, tá? Bom, em que situação que essa bactéria vai produzir a toxina? Ela vai produzir em condições de anaerobiose, né, ambiente sem oxigênio, né? Então ela precisa dessa condição para produzir a toxina e o animal ingerir essa toxina para ter a doença. Então isso é um ponto importante. A bactéria a gente encontra ela em qualquer lugar praticamente, né? Em ambientes aí de curral, na pastagem, na pele, né, no intestino, ela está presente lá. Só que ela não está causando doença porque é aquilo que a gente comentou, ela não é invasiva, ela precisa de uma condição especial do ambiente para produzir a toxina, tá? Bom, aqui a gente tem duas situações, né? Uma situação aí de uma carcaça em decomposição, esse é um ambiente que cria um ambiente anaeróbico, onde a bactéria vai produzir a toxina. Caso algum animal tenha acesso a essa carcaça e, consequentemente, ingira algum desses tecidos, ele vai acabar absorvendo a toxina. Outro caso aí é um risco para o ser humano, são conservas, ambientes onde normalmente também não tem oxigênio, e às vezes por falta de higiene essa bactéria acaba parando lá dentro e produzindo aí a toxina, tá? Importante comentar que é uma neurotoxina, então ela afeta o sistema nervoso, ela tem uma classificação de várias neurotoxinas botulínicas aí, de A a G, né? São 7 neurotoxinas, cada uma delas podendo afetar uma ou mais espécies de animais. É importante eu saber disso. Então, vamos supor que você está trabalhando com caso aí de botulismo em aves. Você precisa fazer um diagnóstico, identificação dessa toxina em algum alimento ou na água. Você tem duas opções aí, a neurotoxina C e a neurotoxina E. Você vai dosar, então, uma dessas, quantificar, né, tentar identificar uma dessas toxinas para fechar um diagnóstico, deixando o seu diagnóstico mais preciso. E aí você gasta menos também para fazer esse diagnóstico, porque você direciona para essas duas neurotoxinas. Bom, como que essa neurotoxina atua? Ela atua lá na junção neuromuscular, bloqueando aí a acetilcolina. Para quem não lembra dessa junção neuromuscular, pare esse vídeo agora e vá lá para o YouTube, dá uma revisada e pega um livro de fisiologia. Bom, eu vou ter aí a passagem do impulso nervoso para o tecido muscular, através dessa fenda sináptica. Então a membrana sináptica ele vai liberar a acetilcolina, que vai passar por essa fenda sináptica, e vai levar na membrana pós-sináptica esse impulso, fazendo com que o músculo tenha contração. A neurotoxina botulínica, ela bloqueia esse sítio de ligação da acetilcolina. Consequentemente, impede que essa acetilcolina seja passada para a membrana pós-sináptica, impedindo o impulso nervoso, impedindo com que esse estímulo vá para o músculo. Consequentemente, você vai ter um quadro aí de paralisia flácida. Nessa imagem, a gente observa uma paralisia de língua. Obviamente que essa língua foi puxada com a mão, né, por um profissional para ser analisada, e esse animal vai ficar caído, né, por vários dias, muitas vezes. Bom, por esse quadro de paralisia. Essa língua para fora da cavidade oral, muita gente fala que isso é clássico do botulismo, mas outras doenças do sistema nervoso também pode ser manifestado, como por exemplo a raiva. É importante falar que, dependendo da quantidade de toxina ingerida, o animal vai ter quadro clínico de paralisia flácida aí por vários dias, né? Ou ele pode morrer rapidamente em decorrência da ingestão de uma quantidade de toxina um pouco maior,
que causaria aí uma paralisação dos músculos respiratórios, né, fazendo com que ele morra de insuficiência respiratória. Caso a injeção seja um pouco menor, o animal pode ter paralisia flácida, como assim observado, ficar vários dias caídos no ambiente e, em decorrência de desidratação e também falta de alimentação, acaba morrendo aí por outra causa, como uma inanição, tá? Então, nesse vídeo a gente observa o animal com fraqueza muscular, né, em decorrência dessa falta de passagem de impulso nervoso para o músculo, e a tendência é que esses animais vão cair, né, vão ficar um tempo aí sem movimento de membros e acaba ficando em decúbito external e depois lateral, inclusive. Bom, nessa outra imagem a gente consegue observar essas lesões de decúbito, chamadas cáries de decúbito. O animal fica deitado por muito tempo, normalmente decúbito lateral, fazendo com que a pressão do peso do corpo em direção ao solo cause essas lesões aí de pele, tá? Isso é um achado comum também no botulismo. Por vezes aí tem proliferação de insetos, né, como larvas de moscas, nessas áreas aí de tecido que foram lesionados pela essa pressão nessas escaras de decúbito, tá? Então esse é um quadro clássico do botulismo. O animal não consegue se levantar, ele está fraco muscularmente, ele não consegue ter contração muscular. Bom, aqui uma das fontes da toxina, então, por exemplo, nessa propriedade, essas carcaças que vocês observam aí, foram tiradas numa cacimba, que nada mais é do que um buraco escavado para contenção de água para os animais tomarem. Nesse caso aí, essas carcaças de decomposição criam um ambiente anaeróbico, a bactéria acaba produzindo a toxina e quando é ingerida pela água, o que a gente vai chamar aí de botulismo hídrico, né? Tem uma questão interessante, no caso do botulismo hídrico, ou seja, a fonte da toxina seja água, normalmente a morbidade, que é o número de animais acometidos dentro do rebanho, acaba sendo muito alta. Isso é uma característica interessante do botulismo hídrico. Bom, aqui uma outra situação, eu vou dar um pause nesse vídeo aqui, então essa é a parte 1, já em breve a gente continua.